Meus queridos irmãos, que bom estarmos juntos e podermos ter essa oportunidade de dividirmos as coisas do Senhor. Na lição desse dia, queremos estudar a divindade de Cristo. De fato, a igreja já vem estudando esse tema e queremos trazer mais uma oportunidade de compreendermos a divindade de Cristo, não é? E para que cheguemos a esse estudo da divindade de Cristo, claro, precisamos entender também o contexto da cristologia, né? O que seria a cristologia? A cristologia designa o estudo sistemático da doutrina de Cristo, óbvio, nas Sagradas Escrituras. Então, dentro dessa realidade, a sistematização doutrinária de Cristo nas Sagradas Escrituras, alguns tópicos estão envolvidos e os quais nós queremos compreender. Quais sejam, primeiro, a pessoa de Cristo, e aí temos estudado a divindade, que é o tema principal deste dia, e também a humanidade, ou seja, a união hipostática, que já foi muito bem tratada nessas aulas. Um segundo ponto interessante é a encarnação, né, e o nascimento virginal, também já tratado em aulas passadas. Um terceiro aspecto seria os ensinamentos e o ministério terreno de Jesus Cristo. Tudo isso dentro do contexto da cristologia, alguns temas já tratados, outros que doravante o serão. Um quarto aspecto, muito impressionante e interessante, o sofrimento e a morte. O sofrimento, a morte e a ressurreição também serão assuntos tratados no decorrer dessas aulas. E como quinto ponto seria a ascensão ao céu e o advento futuro, quer dizer, o retorno triunfante e iminente de Jesus Cristo. Então, dentro da cristologia, devem ser abordados esses 5 temas, mas nesta manhã nós devemos estar tratando muito especificamente a divindade de Jesus Cristo, dentro da concepção ou da união hipostática, como temos já estudado nessas aulas. A pessoa de Cristo, o ser divino e o ser humano de forma perfeita, de forma extremamente adequada. Vamos orar ao Senhor para que possamos passar esse tempo juntos e compreender completamente a sua palavra. Senhor nosso Deus, bendito Pai, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, ainda que à distância, e que possamos construir um tempo agradável a Ti mesmo, para aqueles que nos escutam, nos assistem, possam ter fortalecidas a sua fé e o seu amor diante do Deus Todo-Poderoso, o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem nos detemos essa manhã para estudar. Tudo isso oramos em Teu nome mesmo, nome santo e sagrado do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, por que estudar sobre Cristo? Essa é uma pergunta muito interessante. Aqueles que são crentes têm se detido nas temáticas próprias de Jesus Cristo, aqueles que estão estudando a palavra de Deus da mesma forma. Então devemos estudar a pessoa de Jesus Cristo pelo menos sobre 2 aspectos, sobre 2 espelhos. Apologeticamente, que seria a medida que se propõe a demonstrar a verdade da própria doutrina de Cristo, essa é a concepção apologética, naturalmente defendendo as teses contrárias. Queremos também aprender dessa forma. E, naturalmente, homileticamente, podemos apontar também assim. Ou seja, à medida que fazemos o uso dos princípios da retórica, da fala, da explicação, expondo a palavra de Deus, a retórica aplicada sobre o conteúdo da palavra de Deus, que apontam para Jesus Cristo. De fato, toda a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, aponta, distingue, joga luzes sobre a pessoa de Jesus Cristo. E graças a Deus porque podemos, nesse momento, parar para estudar a palavra de Deus nessa aula da Escola Dominical da Igreja Bíblica Batista do Planalto. E ainda mais, queremos deixar bastante, ou dar ênfase, por que estudar sobre Cristo, a sua divindade, não é simplesmente porque a pessoa de Cristo é de central importância para a teologia cristã. Não poderia ser diferente. Embora a teologia pudesse ser definida como falar acerca de Deus, em geral, a teologia cristã ela confere um papel central a Jesus Cristo, para Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo nas Escrituras. Então não temos como conceber o cristianismo, não temos como conceber a fé bíblica, senão na pessoa de Jesus Cristo. Isso é teologia, mas queremos dizer que a teologia confere um papel central a Jesus Cristo toda vez que paramos para estudar teologicamente os contextos próprios da história do homem e vemos Jesus Cristo como autor e consumador da nossa fé, aquele que sempre esteve desde a criação, na construção do homem
e sempre segue de eternidade em eternidade, de eternidade passada à eternidade futura, como sendo o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos observar o que Martinho Lutero distingue sobre Jesus Cristo, o grande reformista. Ele diz: creio em Jesus Cristo, verdadeiro Deus, nascido do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria. É meu Senhor que me remiu a mim, homem perdido e condenado. Me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo. Isso é Martinho Lutero. Não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue e sua inocência, e sua inocente paixão e morte, para que eu o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Assim como ele ressuscitou da morte, vive e reina eternamente. Isso é certíssima verdade. São palavras de Martinho Lutero que nos trazem concepções próprias sobre Jesus Cristo, o verdadeiro homem nascido da Virgem, que com seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte vive e reina eternamente sobre nós, os crentes, nos remindo, nos resgatando da condenação eterna. Então, essa percepção tão apropriada de Martinho Lutero vai abrir portas para que possamos compreender, por exemplo, a união hipostática, ou seja, as duas naturezas de Jesus Cristo, inteiras e perfeitas, ou seja, a divindade e a humanidade de Jesus Cristo, unidas simultaneamente na mesma pessoa. Que coisa maravilhosa, porque podemos assim crer. Inteiras, perfeitas e distintas, essas duas naturezas em um só ser, em uma só pessoa, em Jesus Cristo, inseparavelmente unidas em uma só pessoa. Essa concepção hipostática, ou seja, essa união hipostática, ela se dá sem conversão, sem composição, sem confusão, ou seja, nada que comprometa a divindade e a humanidade de Jesus Cristo da forma como nos chega através da palavra de Deus e como de fato o é. Então queremos crer no Senhor Jesus Cristo como sendo o ser divino, a divindade, mas também homem. Homem que sofreu dores, que sentiu os pesares da humanidade, do que o homem sofre, do que o homem sente, do que o homem atravessa. Mas nessa manhã, de modo especial, queremos estudar a divindade de Jesus Cristo como nosso Senhor e suficiente Salvador. Duas expressões bastante interessantes estão no contexto da palavra de Deus que queremos estudar também. É o Deus como Theos e o Deus como Kyrios. Interessante esse binômio. A palavra Deus enquanto Theos, atribuída a Cristo, e a palavra Kyrios enquanto palavra dirigida a Jesus Cristo. A palavra de Deus, Theos, nós vamos encontrar base bíblica em João 1:1, por exemplo, quando diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vemos aí a expressão, o verbo era Deus, o Theos sobre Jesus Cristo, o Theos em Jesus Cristo. Hebreus 1:8 também nos acrescenta a preciosa informação da seguinte maneira, Hebreus 1:8. Mas a respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Hebreus 1:8. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, se referindo a Jesus Cristo, o Filho de Deus, porém apontando-o como Deus do teu trono e para todo o sempre, cetro de justiça e o cetro do teu reino. Então são expressões que acomodam o Theos próprio de Jesus Cristo, ou seja, distingue Jesus Cristo enquanto Theos, enquanto Deus, característica atribuída a Jesus Cristo enquanto Deus. O verbo era Deus, o teu trono, ó Deus, quando se refere ou diz respeito ao Filho de Deus. Então são expressões fortes que distinguem, que apontam a divindade de Jesus Cristo no Theos, no Deus. Também no Kyrios queremos compreender a palavra Senhor, Kyrios, atribuída a Cristo. Aqui entendendo que Jesus Cristo também é Senhor. Não obstante ser Deus, ele é Senhor, o Kyrios. A palavra, portanto, vai ser encontrada para essa perspectiva em Mateus 6:24, quando diz: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Mateus 6:24 aponta muito bem a posição de Jesus Cristo enquanto Senhor, o Kyrios.
Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Assim conclui o versículo de Mateus 6 e 24. Não podemos servir a dois senhores, ou o Senhor Jesus Cristo ou não, sabendo que somente Jesus Cristo é Senhor e, portanto, só Ele detém todo o poder do Filho de Deus sobre nós homens, enquanto Senhor das nossas vidas, enquanto servo do Senhor Jesus Cristo, Filho que se submete, que obedece ao Pai, porém em favor do homem pecador. Lucas, no capítulo 2, no seu versículo 11, vai também distinguir o Kyrios, quando assim se vê na palavra de Deus, Lucas 2 e 11. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Veja que coisa maravilhosa, o Kyrios, o Senhor. Lucas 2 e 11. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vemos aqui muito bem retratado Jesus Cristo enquanto Senhor. Da mesma forma que não podemos servir a dois senhores, devemos servir a Jesus Cristo. Nós vemos aqui o nascimento de Cristo, tendo-o como Senhor. O que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, o Theos e o Kyrios reconhecem com propriedade a divindade de Jesus Cristo. O tema maior de nossa aula essa manhã. E, portanto, podemos completar na sua própria palavra, a partir desses versículos que colocamos, a forma como temos recebido o Senhor Deus Todo-Poderoso, enquanto o nosso Deus, poderoso Deus, enquanto Senhor, o nosso Senhor. E podemos completamente confiar no amor de Deus. Outro ponto interessante que queremos estudar essa manhã é sobre a impecabilidade de Jesus Cristo. Naturalmente, se estamos falando da divindade de Cristo, estamos imediatamente reconhecendo que ele não pecou jamais. E, portanto, dessa forma, podemos descansar no Senhor. João 8 e 46, o apóstolo João traz isso com bastante propriedade também, no 8º capítulo, e, portanto, no seu versículo de número 46, a seguinte indagação: quem de vocês me convence de pecado? Jesus Cristo mesmo se reportando. Se digo a verdade, por que não crê em mim? Quem poderia convencer Jesus Cristo de pecado? Ele próprio, o Deus Todo-Poderoso, o Deus encarnado, que não pecou jamais. Então, João 8 e 46, nessa indagação, nessa pergunta, o homem é desafiado a compreender a santidade de Deus, porque nele não existe pecado algum. Ainda compreendendo e estudando a impecabilidade de Jesus, na sua divindade, Hebreus 7 e 26 também vai apontar para aspectos interessantes que queremos distinguir com os amados irmãos. Hebreus capítulo 7, versículo de número 26. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, naturalmente se referindo a Jesus Cristo na sua divindade. Número 1, santo. 2, inculpável. 3, sem mácula. 4, separado dos pecadores. E 5, exaltado acima dos céus. Veja aqui em Hebreus 7, 26, do que estamos aprendendo sobre a divindade de Jesus Cristo, revisitando a teologia acerca da divindade de Jesus Cristo. Hebreus 7, 26 aponta o Senhor como santo, inculpável, sem mácula, separado de pecadores e exaltado acima dos céus. Ou seja, podemos com muita facilidade concluir: ele era e ainda é. E sempre será Deus verdadeiro, sendo ele Deus e homem, e as duas naturezas viviam de forma harmoniosa. Então, se houvesse a possibilidade de pecar, naturalmente, ele não seria o Deus verdadeiro. Podemos repousar no Senhor, podemos descansar no Senhor como nosso Deus verdadeiro, porque ele traz todas as características da divindade em um ser carnal, um homem como nós, esse Jesus Cristo, que de forma tão maravilhosa traz consigo todas as características, nunca é muito repetir, como Hebreus 7, 26 aponta: santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Amados irmãos, isso nos traz uma sensação de muito conforto, muito agradável, de muita tranquilidade, porque temos crido no Senhor e podemos completamente nele confiar. Na impecabilidade de Jesus Cristo, nós podemos também encontrar total base bíblica que ele não foi tentado por algo dentro de si. Nós sabemos que Jesus Cristo passou pela tentação, como nós passamos,
Mas essa tentação podemos compreender como sendo algo que vinha de fora. Nós temos aprendido na palavra de Deus que Jesus Cristo foi tentado. Isso para podermos compreender, ao mesmo tempo, a separação do Senhor Jesus Cristo, como tendo sido tentado, porém não pecou jamais, e quanto nós, homens, que temos sido tentados, porém temos pecado. Não é? E queremos encontrar base bíblica para isso. Um primeiro ponto, um primeiro aspecto é que ele não foi arrastado e atraído por seu desejo mau. Não existia no Senhor um desejo mau que pudesse vir a atrair ou arrastá-lo ao pecado. Tiago, capítulo 1, no seu verso de número 14, diz da seguinte maneira: ao contrário, Tiago 1,14, cada um é tentado pela sua própria cobiça, aquilo que está dentro de si, no seu coração, naturalmente quando essa o atrai e seduz. Jesus Cristo não trazia consigo nenhuma cobiça que pudesse atraí-lo ou tentá-lo de dentro de si mesmo, de si para si. Ao contrário de nós homens que trazemos essa cobiça no interior do nosso coração. Estamos dizendo que Jesus Cristo não pecou jamais, muito embora tenha sido tentado, mas essa tentação vinha de fora, vinha externa, não estava no íntimo, não estava no coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não havia nenhuma lei do pecado em seus membros. Jesus Cristo, na sua existência, no seu poder, na sua concepção carnal, no contexto da união hipostática, não trazia em seus membros nenhuma lei do poder. Ao contrário de nós homens, que como diz Romanos, no capítulo de número 7 e verso 23, mas vejo nos seus membros outra lei, se referindo aos homens, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo escreve para os romanos falando da natureza do homem, ou seja, os membros do homem que guerreiam contra a lei da minha mente, como Paulo se refere. E então essa guerra ou essa condição que está sobre os meus membros me faz prisioneiro, não é? Da lei do pecado que está nos meus membros. Entendemos que isso é a conjuntura do homem. Portanto, Jesus Cristo, na sua impecabilidade e naturalmente na sua divindade, não trazia ou não havia nenhuma lei do pecado em seus membros. Estamos falando da divindade de Cristo. Portanto, não poderia ser diferente. E um terceiro ponto interessante em relação a essa tentação que vem de fora, em relação a Jesus Cristo, diferente de nós homens, que já está no nosso coração. O terceiro ponto é que o príncipe desse mundo, o inimigo de Deus, Satanás, não tinha nenhuma influência sobre Jesus. João 14,30, por demais conhecido, distingue isso com muita facilidade de compreensão. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. Príncipe do mundo, o inimigo de Deus, Satanás, o diabo, jamais poderia ter poder sobre Jesus Cristo. Nós homens não. Na nossa pecabilidade, no nosso interior, nós sabemos o quanto o inimigo de Deus atua em nossos corações. Daí a razão por que devemos estar sempre orando e vigiando sem cessar. Em relação a Jesus Cristo, ainda que tenha sido Jesus Cristo tentado, não incidiu o inimigo de Deus em momento algum sobre Jesus Cristo e, portanto, comprometendo a sua divindade, o que seria impossível no contexto da impecabilidade de Jesus Cristo. Certo teólogo afirmou acerca da impecabilidade de Jesus Cristo. E aí, contextualizando o que acabamos de aprender. Vejam bem, o diabo teve de utilizar todos os seus ardis e aplicar todos os seus recursos. Creio que o diabo chegou ao limite da sua capacidade de tentação. E o próprio fato de que Jesus era invencível, e nós cremos nisso, significa que ele suportou a plena força da ferocidade da tentação. Nós sabemos que isso não é muito comum conosco. Muitas das vezes nós somos tentados, ou melhor, nós somos vencidos com a tentação mínima. Até que o inferno se retirou, derrotado e exausto. Contra nós basta uma pequena tentação. Nós somos homens, nós muito bem sabemos do que se trata. Contra ele, contra o Senhor Jesus Cristo, Satanás foi forçado a ir até o seu limite. E nada, absolutamente nada, o inimigo de Deus conseguiu. Então a impecabilidade de Jesus Cristo, que demonstra com muita naturalidade, com muita força e poder, a divindade de Cristo, demonstra ou revela muito bem quem Jesus Cristo de fato é,
ao mesmo tempo que revela quem nós somos. Quantas vezes temos sido sugados, temos sido capturados por uma pequena tentação. E Jesus Cristo, diante de imensas tentações gigantescas, venceu completamente, e o inimigo, derrotado e exausto, simplesmente foi a seu limite e, nada tendo conseguido, se retirou. Graças a Deus por isso, porque podemos compreender o amor de Deus, podemos compreender o poder de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, podemos compreender qual é o propósito do Senhor e, portanto, podemos completamente nele confiar. Outro ponto que queremos estudar com os irmãos, um nomezinho tanto quanto não tão comum, é o quenoses de Jesus. O que é a quenoses de Jesus? A gente vai, portanto, explicar e os irmãos facilmente compreenderão. A quenose de Jesus é exatamente o esvaziar-se, né? O despir-se de uma dignidade justa, descendo a uma condição inferior, é o humilhar-se. Então, o quenoses nada mais é do que isso. As expressões gregas que traduzem, por assim dizer, a Jesus Cristo, e aí queremos compreender Jesus Cristo à medida que ele desce para estar entre nós. Ele se faz homem, nasce de mulher, na condição como nasceu, numa manjedoura, e, portanto, em total fragilidade. Então, esse esvaziar-se, esse despir-se de uma dignidade justa, esse descer a uma condição inferior, esse humilhar-se é a quenoses. E aí estamos, nessa manhã, tratando da quenoses de Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 2, versos 7 e 8, do nosso conhecimento, vai revelar isso com toda a expressão bíblica para que possamos compreender a condição de Jesus Cristo sobre esse aspecto. Filipenses, capítulo 2, os versos 7 e 8, os irmãos podem acompanhar comigo. Filipenses 2, capítulo 7, verso 8. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aspectos interessantes, numa perspectiva didática, podemos buscar, compreender. O primeiro ponto é que ele se esvaziou. É a quenose de Cristo. Ele se esvaziou no primeiro ponto. O segundo ponto, na forma de servo. Nós muito bem entendemos o que significa o servo, o escravo, aquele que está submetido, aquele que se submete, aquele que obedece a ordens. Não é? Naturalmente, diante disso, tornando-se ou semelhante aos seres humanos. Imagine o próprio Deus Todo-Poderoso tornando-se semelhante a nós, homens, frágeis, limitados, tão pecadores que de fato somos, diferente de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é reconhecido como figura humana, muito embora, tendo sido humano, não pecou jamais, na sua divindade, na sua impecabilidade e agora na sua entrega, no seu esvaziar-se. Ele se humilhou. E, no quinto ponto interessante, obediente até a morte. E nós muito bem sabemos, morte de cruz. Então, recapitulando ou revendo, primeiro ponto ele se esvazia, no segundo ponto ele adota uma forma de servo, no terceiro ponto ele se assemelha a seres humanos, ou seja, no quarto, figura humana propriamente dita, e por fim, obediência até a morte e morte de cruz. Então essa quenose de Jesus Cristo vai, portanto, nos colocar numa compreensão do papel de Jesus Cristo enquanto ser divino, homem, 100% homem, porém 100% Deus, ainda que tenha se esvaziado, ainda que tenha se entregado, ainda que tenha se adotado a forma de servo, ainda que tenha sido assemelhado a homens, seres humanos, ainda que, portanto, tenha adotado uma figura humana, foi obediente de morte até o fim. Esse é Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. O teólogo, agora João Calvino, vai assim se expressar sobre Cristo Jesus na sua quenose. Cristo, na verdade, não poderia desviar-se da divindade, mas ele a manteve escondida por certo tempo, a fim de que ela não fosse vista sobre a fraqueza humana. Dessa forma, ele colocou de lado a sua glória, sob a perspectiva humana, não diminuindo, mas escondendo-a. Ou seja, Jesus Cristo começa o seu ministério em determinado momento e, portanto, se torna pública a sua vinda ou a sua presença,
Mas no contexto do que ele não tinha vivido até esse momento publicamente, a palavra de Deus não representa, nem por isso ele perde a sua divindade por um só momento. Ele mantém ali sob condição de sigilo, ou pelo menos biblicamente não temos textos que amparem como estava Jesus Cristo, por exemplo, aos 20, 25 anos, enfim. Mas sabemos que no momento certo, onde ele entende de que ali é o período adequado para começar a sua carreira enquanto discipulador, enquanto aquele que vai compor toda a sua equipe, e portanto vai começar o seu ministério propriamente dito, ele simplesmente o faz, mas em momento algum se revela em fraqueza humana, se revela em ausência de divindade, se revela em qualquer outra condição que retire do Senhor Jesus Cristo, em qualquer átimo de segundo, a divindade própria que é dele, e portanto assim podemos compreender. Enfim, Martinho Lutero mais uma vez assim distingue a kenosis, a entrega, né, de Jesus Cristo. Esse é o incógnito mais profundo e a impossibilidade de conhecimento mais impenetrável que pode existir. Como Deus se fez homem, né? Isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo é de uma dimensão extremamente superior, que não é completamente compreensível para nós. Mas essa é a obra de Deus, que envia seu único filho para morrer na cruz por nós. Afinal de contas, existe o contraste entre Deus e um ser humano, individual, isolado. Como podemos compreender tão grande amor? É o maior contraste possível, né? E todavia, essa foi a sua vontade, segundo Martinho Lutero. Essa foi a vontade do Senhor Jesus Cristo, sua livre vontade. E, portanto, não deixa de ser um incógnito mantido por sua onipotência. Como o Senhor se fez homem, 100% homem, 100% Deus, a sua divindade, portanto a sua entrega, a sua humilhação, que coisa maravilhosa, esse incógnito mantido na sua onipotência que contrasta entre Deus e um ser humano individual e isolado. Mas essa é a verdade que devemos compreender acerca da divindade de Cristo. Não completamente compreensível na nossa limitação do raciocínio humano, mas pelo amor e a bondade do Senhor Jesus Cristo podemos nela repousar. Se estamos estudando ao mesmo tempo a divindade de Cristo, queremos compreender atributos divinais dele próprio. 4 atributos divinais dele próprio, do Senhor Jesus Cristo, queremos estudar esta manhã. Quais seriam a onipotência, a onisciência, a onipresença e a imortalidade. São 4 pontos próprios e exclusivos de Jesus Cristo na sua divindade que queremos contemplar. A onipotência, a onisciência, a onipresença e a imortalidade. Vejamos aqui a onipotência. E claro, eu vou buscar a base bíblica para isso, a onipotência, do Senhor Jesus. Mateus capítulo 8, os irmãos podem chegar até lá conosco, Mateus capítulo 8, entre os versos 26 e 27, assim nos diz a palavra de Deus. Em Mateus, capítulo 8, 26 e 27. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olhe o poder sem medida do nosso Deus Todo-Poderoso, a sua onipotência. Que coisa maravilhosa que podemos dispor da onipotência do Senhor Jesus Cristo. Ele não é limitado como nós somos. Ele não é tolhido de um poder maior como nós somos. Nada o retém como nós somos retidos na nossa impossibilidade. Então a onipotência é um atributo divino do Senhor Jesus Cristo, na sua divindade, que está na figura do homem Jesus Cristo. E podemos, portanto, compreender completamente. O segundo ponto, ou o segundo atributo divinal que queremos reconhecer é a onisciência de Jesus Cristo, atributo divino do Senhor Jesus, a onisciência. Portanto, eu gostaria de levá-los a Marcos, no capítulo 2, no verso de número 8. Assim vai nos dizer a palavra de Deus acerca da onisciência do Senhor Jesus Cristo. Marcos 2 e 8. E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes:
Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Veja que Jesus percebe e percebe imediatamente em seu espírito o que pensavam aqueles homens, o que nós pensamos, o que nós imaginamos, o que nos aguarda, o que estamos vivendo, o que já passamos. Na onisciência de Jesus Cristo, ele percebe imediatamente, em tempo real, no passado, no presente e no futuro, e assim, portanto, podemos completamente confiar. Então, essa onisciência revela quem de fato nós somos diante do Senhor, nada podemos esconder do Senhor Jesus, e, portanto, amamos um Deus que sabe tudo, que esteve entre nós, que morreu na cruz do Calvário, mas na sua divindade tem sido o nosso tão precioso e maravilhoso Redentor. Outro atributo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que podemos usufruir, é a sua onipresença. O Senhor tem estado conosco sempre e sempre. Li a certa feita uma frase dizendo: não temam o futuro, o Senhor já está lá. Essa frase sempre esteve no meu coração, me acompanhou por todo esse tempo. Não temam o futuro, o Senhor já está lá. Mateus 28 e 20 vai com muita facilidade traduzir tais palavras. Mateus capítulo 28, verso de número 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E olha que maravilha na conclusão do versículo Mateus 28 e 20. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A onipresença do Senhor Jesus Cristo, ele sempre está. O eu sou sempre está conosco, com seus servos, com a sua criação, com aqueles que ele tem resgatado através do seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, não existe dimensão temporal para o Senhor Jesus Cristo. Não existe limitação do ontem, do hoje, do amanhã para Jesus Cristo. Não tem hora marcada para Jesus Cristo. Nada surpreende ao Senhor, nada assusta ao Senhor, porque ele é onisciente. É uma característica própria da divindade de Cristo, a onisciência. Ele mesmo assim se expressa. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o atributo, um dos atributos divinais de Jesus Cristo, como temos aqui apontado. E o quarto atributo do Senhor Jesus Cristo na sua divindade é a imortalidade. Nós sabemos que Jesus Cristo ressuscitou. E porque ele ressuscitou, temos crido nele com toda a força do nosso coração. Tantos e tantos homens que tiveram posturas religiosas, todos, sem exceção, continuam no túmulo. Todos, sem exceção, continuam no túmulo. Somente quem tem o túmulo vazio é o Senhor Jesus Cristo, na sua imortalidade, como sendo uma característica da divindade de Jesus Cristo. João capítulo 2, o verso de número 19, assim nos diz. João 2, verso 19. Jesus lhes respondeu: destruam esse santuário e em 3 dias eu o levantarei. Jesus já estava predizendo, já estava adiantando da sua ressurreição, já estava impondo a sua imortalidade, já estava traduzindo o seu poder sem medida quando ele ressuscita e vence a morte, para que pudéssemos nós também vencer a morte. Se temos vencido a morte como salvos em Jesus Cristo, como servos do Senhor, é porque o Senhor venceu a morte primeiro, como característica divinal de Jesus Cristo, enquanto homem que foi parar na cruz do Calvário pelos nossos pecados, mas ressuscitou no 3º dia. E, portanto, tendo vencido a morte, nós também venceremos no Senhor Jesus Cristo. Queremos caminhar para o final do nosso tempo essa manhã e concluir alguns aspectos mais do que interessantes, que vão com muita clareza aportar em nossos corações a divindade de Jesus. E pelo menos 4 pontos conclusivos queremos trazer essa manhã, para que possamos desfrutar, para que repouse em nossos corações, para que possa nos trazer conforto em nossas meditações, para que possamos viver no Senhor e, portanto, estarmos nele próprio como nosso suficiente Salvador. Um primeiro ponto conclusivo, após o que temos trazido até aqui. Só alguém que fosse Deus infinito
poderia arcar com toda a pena de todos os pecados. Não poderia ser diferente. Só alguém, ou Deus Todo-Poderoso, Infinito, poderia arcar com toda a pena de todos os pecados, de todos que crescem nele. Isso é simplesmente magnífico. Como poderíamos ser salvos por um Deus que não suportasse os nossos próprios pecados? Qualquer criatura finita, portanto, não seria capaz de arcar com tamanha pena ou com tal pena, porque Ele nos amou de tal maneira. Né? Fomos amados de tal maneira. Essa certeza, essa convicção que vem a partir de Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo, é que nos leva a crer com toda a força e disposição na divindade de Jesus Cristo, porque somente Ele teria essa capacidade, essa propriedade, né, como Deus infinito, de arcar com toda a pena de todos os pecados, de todos os que crescem nele. Ele arca com toda a pena de todos os pecados, de todos que têm crido no Senhor Jesus Cristo. Como não poderia ser um ser completamente divino, um ser infinito, um ser todo-poderoso, um ser onipotente, um ser onisciente, um ser onipresente, um ser que não morre jamais. Somente o Deus Todo-Poderoso, na sua divindade, somente Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, poderia ter essa capacidade e, portanto, dela hoje temos usufruído e vamos usufruir eternamente. O sacrifício da cruz é pleno de existência no Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto conclusivo que queremos trazer é que a salvação vem do Senhor e toda a mensagem das Escrituras é moldada para mostrar. Olha que interessante. Toda a mensagem das Escrituras é moldada para mostrar que nenhum ser humano, nenhuma criatura, jamais conseguiria salvar o homem. Somente um ser divino, Jesus Cristo, na sua divindade, poderia salvar o homem. Nenhum ser humano, nenhum governo, nenhum ser poderoso, senão Jesus Cristo, na sua divindade, poderia salvar o homem. Só Deus mesmo poderia. Isso é simplesmente maravilhoso. Tanto Jonas no capítulo 2, no verso 9, como em Salmos no capítulo 3, verso 8, tem sido dito: do Senhor é a salvação. Jonas capítulo 2, verso 9, assim como Salmos 3, verso 8, dizem: do Senhor é a salvação. Essa é a maravilha do poder de Deus na sua divindade. Deus 100% homem, mas um ser 100% divino. O Filho de Deus, Jesus Cristo encarnado, como Deus Todo-Poderoso, que morre na cruz para nos salvar, para nos remir dos nossos pecados. Somente sendo 100% Deus, um ser 100% divino, na sua perfeição, na sua plenitude, assim poderia nos resgatar de todo mal. Uma terceira parte conclusiva que queremos dividir com os irmãos é quando nos questionamos por que a divindade de Jesus, que é o que temos estudado essa manhã. O ser divino, todo-poderoso, a divindade de Jesus Cristo como tema central de nossa aula. Terceiro ponto, só alguém que fosse verdadeiramente e plenamente Deus poderia ser o mediador entre Deus e os homens. Só alguém, repetindo, que fosse verdadeiramente e plenamente Deus poderia ser o mediador entre Deus e os homens. O versículo bíblico, a base bíblica, a instrução bíblica, todos nós temos lido e encontramos com muita facilidade lá em 1 Timóteo, no capítulo de número 2 e o verso de número 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Como poderia não ser divino, esse Senhor Todo-Poderoso, Jesus Cristo, se não fosse Ele o único elo de ligação entre nós, homens, e Deus Todo-Poderoso, Deus Pai. Tem sido o sacrifício da cruz que tem aplacado a ira de Deus Pai para que nós, pecadores, como digamos assim, a origem desta ira, o próprio pecado em si, através do sangue derramado na cruz, temos chegado à remissão dos pecados e, portanto, à salvação eterna. Somente Deus, somente um ser divino, ou o ser divino Jesus Cristo, como homem, poderia suprir essa carência, essa necessidade quando
segue com o sacrifício da cruz, derrama seu precioso sangue, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, então podemos completamente nele crer. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, é o que traz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Então essa conclusão da divindade de Jesus Cristo nos traz uma tranquilidade plena, nos traz um amor sem igual, nos traz um conforto espiritual muito grande, porque temos tido esse mediador. Imagina nós pecadores, nós tão pequenos, nós tão falíveis, nós tão limitados, podemos contar com esse Deus. Não que mereçamos, mas é porque ele tem sido bom e misericordioso até o fim. E um quarto e último ponto conclusivo acerca da divindade de Jesus Cristo, como tema central de nossa aula. Só alguém que fosse verdadeiramente e plenamente Deus nos levaria de volta a Deus, como também revelaria a Deus de maneira mais completa. Ou seja, somente Deus, Jesus Cristo, na sua divindade, poderia nos entregar, nos apresentar diante de Deus Pai, remidos pelo sacrifício na cruz, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, ao mesmo ponto que nos revelaria a esse mesmo Deus de maneira tão completa, de maneira tão eficaz, naturalmente através da sua palavra. Isso é outro traço da divindade de Jesus Cristo, do qual não poderia ser diferente. Somente um ser divino, Jesus Cristo, poderia, de forma tão maravilhosa, de forma tão completa, nos revelar. E eu os levo, como última pesquisa dessa manhã, a João capítulo de número 14. João 14, verso 9, vai jogar luzes sobre essa expressão na própria palavra de Deus. João capítulo 14, verso 9, diz: Jesus respondeu. Jesus respondeu: há tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, se reportando a Filipe, e vocês ainda não me conhecem? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-me o Pai? Jesus está sendo desafiador com o homem que já conhece, que tem sido revelado as Escrituras, que tem sido revelado o amor de Deus. Tanto tempo estou com vocês e ainda não me conhece? Ou seja, quem vê a mim, vê o Pai. Então só um Deus todo-poderoso, pleno, completo, seria capaz de revelar a Deus de maneira completa. E ele ainda indaga: como é que você me diz, mostra-me o Pai? Que coisa maravilhosa poder contar com a presença de Jesus Cristo em nossas vidas, na sua divindade, a divindade de Cristo, e assim podermos usufruir dessa maravilha. Então queremos ser gratos aos irmãos porque pararam para nos ouvir essa manhã, tem estudado conosco a palavra de Deus. Eu espero que tenham usufruído das verdades bíblicas e que assim possamos completamente gozar dessa certeza tão contínua, tão forte, tão solidificada em nossos corações, que é a divindade de Jesus Cristo. E assim podemos completamente nele repousar e completamente nele descansar. Vamos orar agradecendo a Deus por reconhecermos a sua divindade em nossas vidas. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado porque podemos abrir a Tua palavra e simplesmente sermos confrontados com a Tua própria divindade. E sermos levados a compreendê-la. Obrigado porque o Senhor é Deus e ainda sendo Deus, não usou como usurpação estar conosco, estar ao nosso lado, ter caminhado com o homem, porém nunca tendo pecado. Obrigado, meu Deus, porque são verdades profundas, verdades que nos trazem paz ao coração, verdades que nos trazem segurança no Deus que temos crido, e na Tua divindade queremos descansar, na Tua divindade queremos repousar. Ainda cientes que o Senhor tem sido 100% homem e derramou o seu próprio sangue na cruz do Calvário para nos salvar. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu amor soberano sobre nós, homens pecadores, homens que tanto têm Te desagradado. E assim queremos Te agradecer pela Tua própria palavra, que nos revela a Ti mesmo. E é em Teu nome mesmo que oramos, nome santo e sagrado do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, bom dia a todos, até a próxima oportunidade.